a gente chega aqui com o nosso nome de nascimento, com a nossa data de nascimento, e neles a gente encontra 6 números. Esses 6 números, eles já são o nosso código de vida, como se a gente fosse um cofrinho, um cadeado que só se abrisse com esses 6 números. Pois é, são números que estão no nosso nome, 3 números estão no nosso nome. O nosso nome fala muito sobre a nossa personalidade, mas a data de nascimento, gente, ela corresponde a 70% de um mapa numerológico. É uma quantidade massiva, né? Tem muita coisa ali codificada na nossa data de nascimento. E é uma coisa interessante porque a gente não escolhe a nossa data de nascimento, a gente recebe essa data por merecimento mesmo, sabe? Merecimento como? Pelo nosso currículo espiritual, pela nossa trajetória. Então a gente vem para cá com aquele script, né, para ser desenvolvido, e ele está totalmente concentrado na nossa data de nascimento, e é por isso que os números da nossa data de nascimento vão conversar muito bem com carreira. Então, são 6 números que nós trazemos ao nascer. E nós chamamos esses números de números fixos, porque eles ficam conosco a nossa vida inteirinha, até a gente voltar para o nosso local de origem, né? A gente vai viver esse conjunto de números que eu gosto de chamar de código numerológico, de DNA numerológico, de blend numerológico, quando a gente começa a entender como eles interagem, né, esses 6 números. E nós somos o quê? Nós somos esses 6 números. Numerologicamente, eles explicam a gente. Pois é, então aí nós temos o nosso conjunto de números, os nossos 6 números. E todos eles são importantes quando a gente fala de carreira profissional, porque não tem como excluir, mas é o todo, é o conjunto que vai falar muita coisa para a gente. Agora, em termos de carreira profissional, a gente vai considerar muito, muito, muito 2 números, e desses 2 números, entre aqueles 6, um até tem um peso maior que o outro. Então, o professor explica isso direito, tá? Quando a gente fala de data de nascimento, destacam-se aí, num primeiro momento, 2 números que são muito importantes, desde que a gente nasce, ok? Um é o dia do mês que você nasceu. Todos nós nascemos num determinado dia, de 1 a 31. E esse número é bastante importante na nossa escolha profissional. Por quê? Porque esse número nos dá um padrão mental. A nossa mente, o jeito como a gente pensa, processa as coisas, é diferente para uma pessoa como eu, que nasci no dia 26, e uma pessoa, por exemplo, que nasceu no dia 25. Teoricamente, o 25 é um dia menos, mas muda totalmente. Quando a gente está fazendo um mapa, por exemplo, a gente dá uma boa olhada nesse dia, o dia do mês que a pessoa nasceu. Mas se você me perguntar, tá, mas entre esses 6 números, qual que você olha mais? Eu vou te falar. Se essa pessoa tiver, digamos assim, na sua primeira metade de vida, que a numerologia considera os nossos primeiros 45 anos, olha como a numerologia cabalística é legal. Ela já estima que a gente viva 90 anos. E olha que hoje em dia muitas pessoas estão vivendo mais de 90 anos. Já é uma realidade isso, né? Então, a Cabala diz que nós deveríamos todos viver 90 anos, que a gente nasce com um equipamento
para isso, né? Então, os primeiros 45 anos, se essa pessoa tem até 45 anos, eu vou olhar muito para o número de destino dela. Por quê? O número de destino nosso é a soma da nossa data de nascimento, a soma total, dia mais mês mais ano, lembrando que o ano é sempre com 4 dígitos, não só os últimos dois. E aí a gente vai reduzir a um número de 1 a 9, a menos que dê 11 ou 22. Se der 11, você não reduz mais, é destino 11. Se der 22, você também para aí, o destino da pessoa é 22, tá? Então vai dar um número ou de 1 a 9, ou um 11, ou um 22, se for esse destino mestre. Eu vou olhar para esse destino, esse número, porque o nosso número de destino, ele conta o que a gente veio cumprir aqui nesse planeta. Ele é um destino, ele é um caminho que você vai precisar trilhar. Tá, então a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque e se a gente pega um destino, né, não conhecendo esse número, por sei lá, várias razões, influências, a gente pegou um outro caminho diferente do nosso número de destino. Isso vai nos afetar profundamente e muito focado na questão do trabalho, da nossa escolha profissional. Muitas vezes a gente é altamente influenciado pela família, por uma pessoa com a qual a gente convive muito no período da escolha profissional, porque a gente começou a trabalhar com alguma coisa que não tinha tanto a ver com a gente, mas aquilo trouxe um ganho significativo financeiro. E aí você não quer largar o osso, né? Você detesta o que você faz. Ou então você fala, mas eu ganho bem, mas eu tenho um ótimo plano de saúde. A empresa me ajuda com carro, com isso, com aquilo, e aí você fica ali trocando vida por um trabalho que não fala com o seu coração. Então, por isso que é muito importante a gente fazer uma escolha consciente. Mas como que a gente vai fazer uma escolha consciente quando, na verdade, a gente escolhe uma universidade, algo que a gente vai estudar para quando a gente for gente grande, a gente trabalhar, né? Isso acontece com 17, 18 anos, hoje em dia até antes, né? Os adolescentes já vão fazer o Enem com 16 anos, né? Estão lá no segundo ano do ensino médio, já vão fazer o Enem, então já começa a formatar a cabeça para depois a escolha da faculdade, e a gente faz isso muito precocemente. Né? Eu sempre falo o seguinte: a gente precisa olhar para todos os números, dando mais atenção aos números da data de nascimento, né? Principalmente se a pessoa está nessa primeira fase de vida, olhar muito para o número de destino. Por quê, gente? O nosso trabalho caminha com a gente por essa trilha. Você não tem como fazer uma trilha na sua vida, você não tem como viver do zero aos tantos anos se você não tiver um trabalho. Eu sei que muitas pessoas optam por não trabalhar fora de casa. Elas optam por trabalhar na casa para a família, profissão mãe, dona de casa, que é uma profissão até de múltiplas funções, não é? Mas é um trabalho. Alguma coisa na sua vida você faz para se engajar nessa mecânica toda de sobrevivência. Eu digo assim, os pequenos, a profissão deles é estudante. Eles já trabalham, eles têm as obrigações deles, eles têm horários, eles têm os deveres que eles têm que fazer, eles têm as apresentações, é o trabalho deles. Por isso que a linha da escola também precisa ser compatível com os números dessa criança, porque ali é o jeito como ela está contribuindo, como ela está
se formando para depois ir para campo e assumir uma determinada ocupação profissional. Mas eu acho que, de acordo com o número do destino, esse número nos dá pistas para saber que profissões têm mais a ver, né, que carreiras se encaixam mais naquele número de destino, esse que eu ensinei vocês, somando dia mais mês mais ano com 4 dígitos, porque esse número é o caminho que você vai ter que trilhar. E você não tem como trilhar sem ter uma ocupação. E essa ocupação, para você ser uma pessoa feliz, uma pessoa ajustada, cada um de nós vem a esse planeta para servir de um determinado jeito, né? Eu vim com um conjunto de coisas que eu preciso contribuir aqui e cada um de vocês também veio. O duro é quando a gente não tem essa consciência, vai para uma carreira que não tem nada a ver com a gente. Ah, mas é que é um negócio de família, então eu precisei fazer de ninguém precisa fazer as coisas. A gente faz porque aceita, porque recebeu uma determinada pressão, porque é conveniente, por várias formas, mas assim, uma pessoa que pega o destino que não é seu e vai ter um trabalho que não tem a ver com ela, nunca vai ser uma pessoa realizada, tá? Então, o que que acontece? Essa carreira que a pessoa escolhe, ela precisa ser compatível com esses números, principalmente com o número de destino. É imprescindível que tenha um diálogo, sabe, entre o trabalho da pessoa e o número de destino. Precisa ser algo favorável, algo compatível. E a vida profissional é algo super importante nessa caminhada e ela precisa estar muito harmônica com o nosso número de destino. Então, é uma continha tão fácil de fazer. Então, veja aí qual é o seu destino.